Você tem dificuldade em acordar cedo? Normalmente, acordar cedo está relacionado a querer realizar mais coisas no seu dia, ou porque você precisa se deslocar até o seu emprego, ou porque você tem hábitos que você quer manter na sua manhã, como exercícios, estudo, entre outros. Ótimo! Você decidiu acordar cedo. Então você separa um dia, senta a bunda na cadeira e planeja uma rotina da manhã do jeitinho que você quer. Super produtiva. E para isso você precisa acordar às 6 horas. Só que você não consegue concluir esses planos mais do que 3 dias seguidos, por estar que nem um zumbi. Ou então, em manhãs, você perde a luta para levantar da cama e fazer todas as coisas que você prometeu para si mesmo. Há algo de errado em como você está configurando a sua rotina de sono. E é sobre isso que nós vamos conversar no vídeo de hoje. Então tome nota e água. Nesse vídeo eu não vou entrar nos méritos da criação de rotinas. É um assunto para um outro vídeo. Porque eu percebi que antes de falar sobre hábitos e organização ao acordar, a pessoa precisava estar acordada para isso. E muitas pessoas querem acordar cedo e não conseguem. Por isso eu separei um apanhado geral sobre o assunto, para discutirmos se talvez seja isso que esteja te atrapalhando de acordar na hora e não ficar se arrastando. Primeiro, você deve ter consciência de que um novo hábito precisa ser inserido gradualmente. Estados mentais repetidos tornam-se traços neurais, o que leva o seu corpo a criar menos resistência ao criar um novo hábito, no caso, acordar mais cedo. Ao passo que você vai fortalecendo esse novo hábito, você vai ficando mais fácil de realizar ele regularmente. Você é aquela pessoa com fama de coruja, que sempre dorme tarde, e de um dia para o outro você quer acordar 5 horas da manhã? Isso não vai funcionar. Para que essa transição seja melhor, eu pensei em alguns passos que eu utilizei depois de muito estudo e tapa na cara, que facilitaram essa adaptação do meu corpo e mente nessa nova rotina. Eu sempre acordei cedo, mas eu queria acordar mais cedo ainda e bem mais disposta. Não adianta fazer por uma semana e achar que você já vai ter resultados. Como eu disse, posteriormente ficará mais fácil. O que você tem que decidir é se você vai usar a força necessária para se manter constante até esse hábito ser incorporado na sua vida. Se você está aqui, eu acredito que a resposta é sim. Não deixe que essa conversa entre por um ouvido e saia pelo outro. Senão você vai estar perdendo tempo assistindo mais um vídeo que você não vai colocar em prática. É importante você manter a constância de acordar cedo até nos finais de semana, para não desregular seu corpo. Se você está esperando que o seu corpo te fale, é final de semana? Então pode dormir mais. Isso não vai acontecer. O seu corpo, os seus hormônios não sabem que hoje é quarta, amanhã é segunda, daqui a pouco vai ser sábado. Quando eu comecei a colocar em prática isso, facilitou muito acordar no horário. Mas eu vou para um aniversário e vou sair bem mais tarde de lá. Isso é uma exceção, não uma regra. Já que eu falei que inserir um novo hábito é um processo gradual, ajuste também os seus horários de dormir e despertar progressivamente. Se você sempre dorme 1 hora da manhã, comece indo dormir meia-noite. Na semana seguinte, 11 horas. Se você acordava às 11 da manhã, diminua para as 10, depois às 9 e assim sucessivamente. Isso permite que o seu corpo se acostume com a mudança sem causar um choque brusco ao seu ritmo circadiano. Em toda a conversa que eu tiver com vocês, seja aqui no canal ou em outras redes, terá uma ou várias virtudes relacionadas ao tema, assim como um ou vários vícios relacionados ao tema. Nesse assunto eu vou trazer a virtude que te faz ser constante, oposta à preguiça, que precisa muito de um trabalho perseverante seu, a virtude da vontade. No livro A Educação da Vontade, o autor explora profundamente a importância de educar a sua vontade, como um meio de alcançar mudanças significativas e duradouras em sua vida. Ele nos mostra que, sem fortalecer a vontade, não poderemos superar vícios, especialmente o vício da preguiça. A vontade é a força interna que nos impulsiona a agir, a enfrentar o frio e levantar da cama, lutando contra aqueles 10 minutinhos a mais. Educá-la é um processo contínuo que envolve autodisciplina e autoconhecimento. Você se tornará constante em seus desejos, saberá o valor de ir devagar e sempre e aprender a amar o seu ritmo. A vontade está ligada aos seus objetivos máximos. Colocar em ação a busca pela realização deles.
Se aproximar todos os dias dos seus sonhos. Mas como fazer isso? Conhecendo a si mesmo, buscando o caminho reto, trabalhando em si as virtudes que te farão desenvolver o seu interior. Vai ter vídeo aqui no canal sobre essa virtude e várias outras que precisamos trabalhar para renascer uma nova pessoa em nós. Eu deixei o link do livro aqui embaixo. Compre e vá lendo, que assim você estará preparado para quando eu lançar o vídeo da vontade. Combinado? Agora eu trouxe as dicas mais comuns que eu acredito que você já tenha ouvido. Você deve se expor à luz natural ao acordar. De noite, reduzir as luzes, principalmente as brancas, e buscar deixar as amareladas mais fracas no ambiente. Trabalhar na sua saúde física, então alimentação, exercícios para o seu corpo, trabalhar melhor na hora de dormir também. Ótimo! Mas eu vou destrinchar alguns outros tópicos que eu acho muito importantes. Vigiar os seus hábitos antes de dormir. Para acordar cedo, você deve dormir cedo. Esse é o ponto mais óbvio, porém o mais negligenciado. As pessoas acham que o problema de acordar tem relação com preguiça, com a fisiologia do corpo, mas e o indivíduo decidir dormir cedo? Na hora de levantar, ninguém quer pensar em 8 horas atrás na sua rotina noturna, não é? A noite anterior deve ser um facilitador lá para a manhã seguinte. Isso inclui fazer com que você durma o suficiente. E para isso você deve dormir mais cedo. O que eu não vejo as pessoas falando quando abordam o assunto de acordar cedo são as diferentes realidades. Ah, mas eu trabalho o dia inteiro, eu faço faculdade à noite e quando eu chego eu tenho lição, eu tenho trabalho em grupo, jantar, tomar banho. Ah, eu 6 horas já tô lá no metrô, eu não tenho nem rotina da manhã. Meu intuito aqui não é falar de cada caso, porque isso é impossível. O que eu vou sugerir é, cada um sabe sua rotina melhor do que ninguém e em cima disso você tem que tomar algumas decisões. Por exemplo, eu acordava 5 horas para ir na faculdade de manhã, com transporte público, então eu demorava umas 2 horas. Saía voando da faculdade para chegar no meu estágio, desde o primeiro semestre, que era longe, almoçava marmita e trabalhava. Saía às 7h30 do estágio, jantava lá também e levava 2 marmitas na bolsa, porque se eu comesse quando chegasse em casa, eu ia comer muito tarde e isso ia atrapalhar o meu sono. Umas 8 horas da noite eu estava voltando, chegando em casa umas 10, tomava banho e dormia. Agora, se eu tinha lição, que era entregue na mesma semana, eu fazia antes de dormir, mas eu tentava buscar algumas alternativas. No final de semana eu fazia os trabalhos e organizava as minhas notas das aulas, ou onde eu tinha espaço eu começava a estudar, no metrô, no intervalo entre as aulas, no próprio almoço. Eu contei para você perceber que eu buscava espaços de trabalho na minha rotina para conseguir dormir no horário e manter o máximo de bons hábitos antes de dormir. Mais importante que acordar cedo é dormir o mínimo de 7 horas recomendadas. Eu não abracei o mundo. Foi um período que eu não lia muito dos assuntos que eu gostava, que não eram da faculdade. Eu usava o final de semana para estudar, eu não fazia exercícios, eu sabia quais guerras eu ia lutar. Hoje eu consigo fazer essas coisas, porque a minha rotina mudou, porque eu lutei para mudar os meus planos. E é essa análise que você deve fazer na sua rotina. Onde fazer modificações? Como é que eu facilito o processo? Eu devo abrir mão de alguma coisa? Eu estou alinhada com os meus objetivos maiores? É esse autoconhecimento. E quais as outras ações podem influenciar no seu sono? O de praxe. Evitar o uso de dispositivos eletrônicos antes de dormir. Eu sei que é difícil não ficar rolando lá o feed, é o seu momento de descontração de um dia difícil. Eu não abomino o lazer de acessar as redes sociais, senão ninguém estaria me assistindo nesse momento. Mas tenha uma hora do seu dia planejada para isso, que não seja bem antes de dormir. Eu nem preciso falar sobre a luz azul do celular e vários estímulos que você recebe dos vídeos, incluindo televisão. Os filmes e séries têm um storytelling que te fazem ficar neles, prender a sua atenção, mais estímulos para antes de dormir. Ou pior, dormir no sofá todo torto com barulho da TV. Pai, esse é pra você. Busque por atividades relaxantes para um dia puxado, como a leitura, a meditação, conversar com o seu parceiro sobre o dia, fazer carinho no seu dog enquanto você ouve uma música. Eu faço tudo isso. Um alerta sobre leitura. Eu falo bastante nas redes sociais e vou fazer um vídeo aqui sobre como é feita uma boa leitura verdadeiramente. Basicamente, você tomará notas, fará associações e usará bastante do seu cérebro. E não é esse tipo de livro que você vai ler antes de dormir. Não vem me pegar a vida intelectual para ler antes do seu soninho. Escolha um livro mais leve, com uma história,
um romance, uma fantasia, por exemplo, O Senhor dos Anéis. Também saiba que seu cérebro trabalha com o que ele vê e você deve usar isso a seu favor. Você tem que associar a cama com sono, mostrar para o seu cérebro que a cama é para a hora de dormir. Não é para você deitar com o seu notebook e trabalhar. Não é para você levar a sua janta e comer nela. Não é para você assistir deitado nela. Então por isso que a TV no quarto eu não recomendo. É a mesma coisa que trabalhar de pijama. O seu cérebro vai começar a misturar as coisas. Outro hábito a vigiar é o que e quando você come. Minha avó sempre falava que eu não podia dormir de barriga cheia. E ela estava certa, como sempre. Pois você dormirá com o seu intestino trabalhando. Já basta trabalhar pelo sono, pela reparação. Não tem por que dar mais trabalho pro seu corpo. Então comidas mais leves é umas 3 horas antes de dormir. Normalmente eu janto umas 7 e vou dormir 10 horas. Tenha um ritual de sono. Coloque o seu pijama. Faça sua skincare, escove os seus dentes, leia um livro e vá deitar. Esse processo vai te preparando para a hora de dormir. Seu cérebro entende que esse passo a passo que você está fazendo vai ser finalizado em sono e assim ocorrerá muito mais fácil. Nesse tempo que você separou para cada coisa, leitura, banho e etc., leve em consideração o tempo para pegar no sono. Então vá para a cama antes ainda. Além disso, garanta um bom ambiente de sono, que ele esteja organizado e limpo. Básico. Dormir com um quarto, uma zona, faz uma bagunça na sua cabeça também. E se possível, escuro e silêncio. Porque tem vizinho que não ajuda, né? Mas busque tampão de ouvido, a cortina blackout. Investimento para o seu sono não é um gasto aleatório. Essas pequenas mudanças na sua rotina noturna sinalizam ao seu cérebro que é hora de descansar, preparando o seu corpo e mente para um sono reparador, para você acordar bem. Agora, quem nunca dormiu mal e acordou no outro dia com um cão no corpo? Mas vai muito além de um simples mau humor. Se você não dormir bem, não vai te fazer alcançar o seu potencial máximo. Uma noite bem dormida te dá energia para o dia seguinte. Sua capacidade mental é afetada pela qualidade do seu sono. No dia que eu durmo mal ou que eu durmo pouco, eu sinto a diferença. Mas estudos não faltam para comprovar isso, né? Por isso a importância de todos esses pequenos ajustes que trazem esse grande resultado, que é uma boa noite de sono. E na hora de acordar, não use a função soneca. Disso eu já sei. Então lembre que o processo de despertar várias vezes criará uma confusão no seu corpo. Ao acordar, a sua capacidade cognitiva no início do dia é muito maior que no final do dia. As primeiras horas do meu dia eu dedico ao meu desenvolvimento, a quem eu quero me tornar. Se está em casa, crie um ritual de acordar quando toca o despertador. Conte 3, 2, 1 e levanta. Se espreguice e joga água gelada na cara. É isso que eu faço. Se está no transporte público, se força a ler um bom livro, mesmo que dê aquela dor de cabeça. No começo fica ruim, mas você se acostuma com o tempo. Falo por experiência própria. Você que deverá criar a sua melhor rotina de pré-sono, sono e pós-sono. Para finalizar, porque eu falei demais, qualquer mudança para melhor requer esforço prolongado. O que tem qualidade é mais caro. O que é bom dura mais. Então esse processo todo que eu falei aqui precisa de planejamento e vontade da sua parte. Dessa forma, acordar cedo deixa de ser um desafio e se torna um hábito natural. Eu espero que esse vídeo tenha contribuído com você. Deixa aqui a sua curtida para eu saber. E para nossa atividade prática do vídeo, compre o seu livro da Educação da Vontade, que o link está aqui na descrição. Separe um dia para analisar o seu estado atual. Qual desses tópicos você não está seguindo? Como você pode colocar em prática? Que mudanças podem ser feitas? Planeje esse processo em detalhes, coloque horários e metas progressivas. E me conte aqui nos comentários ou me mande lá nas redes sociais quais as suas dúvidas e vitórias nesse processo. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço!